Ó, veja, você já teve uma sensação de quando você está buscando conhecimento, você quer entrar num projeto, quer fazer algo, por exemplo, quer entrar no digital, quer aprender uma nova profissão, ou empreender, ou algo do gênero. Você pesquisa no YouTube, ou você pesquisa no Instagram, você procura conhecimento, você sente que te falta conhecimento naquela área. E aí você procura pessoas que possam te ajudar nesse sentido. E aí essas pessoas são o que a gente chama de guru, player ou influenciadores. E aí você conhece o influenciador, você começa a segui-lo, você começa a entender as primeiras técnicas, os primeiros macetes da área que você quer interagir. E aí você começa a conhecer mais internamente aquela pessoa. Então você começa a ver stories, entrar em podcasts em que essa pessoa está inserida, você começa a ouvir a opinião dessas pessoas, e aí você entra numa maldição. Muito provavelmente você pode, possivelmente, entrar numa maldição, não é via de regra, que, cara, é assim, é bizarro, porque é quando uma metodologia se torna ideologia. Eu vou decorrer melhor ao longo desse vídeo, mas desde já eu já adianto que isso é um câncer para os seus resultados e para a sua saúde mental. Assim, isso é bizarro. Isso vai te corroer por dentro, tanto em relação a você ficar com resultados travados, você, enfim, regredir ali na sua vida e nos seus resultados, tanto na questão da sua saúde mental, em relação à comparação, em questão de você comparar a sua história com a história de outras pessoas. Mas, desde já, eu quero me apresentar. Prazer, meu nome é Lucas Vilela. Esse canal aqui, eu criei ele justamente para a gente trocar uma ideia referente a alguns assuntos que eu acho pertinente, que por vezes eu converso com os meus amigos, ou eu penso sozinho, que, cara, deve ser conversado, deve ser exposto, justamente para pessoas saírem de ciclos que eu saí, e até mesmo para desenvolver habilidade e skills que eu desenvolvi e que me foram muito importantes na minha jornada. Um ponto muito interessante para a gente conversar é justamente isso, de que eu vejo que muitas das pessoas que começam a seguir players, influenciadores no Instagram e YouTube e tudo mais, essas pessoas começam a se envolver, parece que emocionalmente, com esses influenciadores. Eu vou explicar. Quando eu comecei a entrar no mercado digital, eu conheci influenciadores, eu vou até citar nomes que conheci. Vamos lá, conheci Thiago Fonseca, Ryan Santos, conheci o Thiago Fint, conheci esses players aí, esses influenciadores que a galera geralmente conhece, mais hypados, mais famosos. E aí, enquanto eu fui conhecendo, eu comecei a me entorpecer de conteúdo. Cara, comecei a estudar conteúdos gratuitos, comecei a comprar conteúdo pago. Cara, comecei a consumir muito esses conteúdos e ter pouca aplicação de fato desses conteúdos. Comecei a aplicar, mas como eu estava muito obeso mentalmente, eu não sabia muito bem para qual caminho seguir. Então, tem duas coisas que acontecem nesse caminho de você começar a se entorpecer de conteúdo. O primeiro caminho é você aplicar, mas você começar a aplicar conteúdos fragmentados, conteúdos que você não sabe muito bem como funciona, porque sua cabeça está cheia de coisa, ou você simplesmente não aplica nada, como eu já vi situações de pessoas que conhecendo vários influenciadores, aí pegaram um conhecimento de um, conhecimento de outro, até de amigos meus que estavam aprendendo inglês, começaram a pegar conhecimentos de um influenciador, de outro, e no final das contas não fizeram nada porque ficaram perdidos, por não saber muito bem como aplicar isso na realidade. Porém, algo que eu percebi aqui nesses públicos acontece algo muito singular, muito interessante, que é um padrão, que as pessoas acabam virando massa de manobra de influenciadores e de narrativas. Como assim? Comecei a seguir um conteúdo de um influenciador, esse influenciador começa a expor as próprias ideias. E eu, por admirá-lo, por ele ter um conhecimento que eu quero e eu preciso, de fato, para alcançar os meus resultados, eu começo a seguir esse influenciador metodicamente e ver podcast dele, consumir conteúdo dele, e as opiniões que ele começa a passar por eu estar consumindo muito esse conteúdo, começam também a ser as minhas opiniões. As visões dele também começam a ser as minhas visões. E isso acaba que vira um grande problema. Porque por achar que aquela pessoa tem autoridade, eu também acho que várias dessas opiniões que essa pessoa dá também são opiniões legítimas. Porque se ela tem muito sucesso em uma área que eu desejo, então em outras áreas que ela expor opiniões, também vão ser coisas que eu vou estar mais inclinado a acreditar, mais inclinado a ser manipulado naquilo.
E qual que é o resultado disso? Você nada mais vira do que uma cópia barata de um clone de um player, um clone de um influenciador, e você perde totalmente a sua singularidade como pessoa, a sua autenticidade como pessoa. Você vira nada mais do que aquele meme do Buzz Lightyear, tá ligado? Deixa eu pegar aqui. Você nada mais vira do que esse meme aqui do Buzz Lightyear, que existe você, existem milhares de você que esses players criam. E beleza, isso vira um problema a partir do momento em que você começa a se comparar com outras pessoas que têm mais resultado que você. Você começa a comparar a sua página 5 com a página 50 de outras pessoas. E aí, por você se comparar, você começa a meio que querer copiar um pouco da história daquela pessoa. Você começa a querer copiar um pouco das opiniões daquela pessoa. E isso vira um problema, meu parceiro, absurdo. Porque isso diz a respeito de uma parada chamada analfabetismo funcional. Um problema que acontece muito no nosso Brasilzão e que, na minha perspectiva, é o que causa todos esses problemas, tanto na política, tanto na cultura, no jeitinho brasileiro que a gente vê por aí. Que é, nada mais é do que você consumir o conteúdo e, por gostar emocionalmente daquilo, por gostar emocionalmente daquele discurso, daquela narrativa, você começa a seguir aquilo sem muitas vezes pensar ou raciocinar. Você ouve algo, você acredita naquilo porque você ouviu de algum lugar que você acredita, você começa a reproduzir aquilo igual um papagaio de pirata. Ou seja, eu vou dar outro exemplo. Muitas vezes isso acontece na política, na religião. Eu virar para um amiguinho e falar assim, amiguinho, você é um fascista. Por quê? Porque... E vira um apelo emocional. Eu não sei o significado de fascista, chama alguém de fascista. Ou você é um herege. Por que eu sou um herege? Porque eu ouvi que essa opinião que você está passando é uma opinião herege. Então, me fundamente, então, o porquê que eu sou um herege. Não, você é um herege porque isso que você falou está errado. Ou seja, eu começo a ter opiniões que não são opiniões de fato, que são fundamentadas numa verdade. Mas sim eu passo a ter opiniões que são uma vã repetição de coisas que meu ciclo social fala e de que pessoas que eu confio falam. E dessa forma, é um tutorial perfeito para eu virar uma pessoa fragmentada. Que é o quê? Imagina que tem um vidro na sua casa. Você pega esse vidro, você quebra. Beleza. Você passa a ver imagens multifacetadas daquele espelho que distorcem a realidade. Você começa a distorcer realmente o seu reflexo. Então você não começa a ver as coisas mais com uma nitidez. Você começa a ver as coisas com um filtro de um olhar de outras pessoas. E muitas das vezes de pessoas que muitas vezes não te conhecem, você não sabe a procedência daquelas opiniões, você não sabe aonde aquilo está fundamentado. Pois então, para você conseguir resolver esses problemas e para você conseguir virar uma pessoa completa, uma pessoa que pensa por si só, consegue desenvolver uma opinião por si só, que isso vai te dar também mais paz de espírito, porque você não vira mais um robô de vã repetição, ou seja, você começa a pensar por si só e virar um ser humano singular. Você precisa matar o seu guru, você precisa matar a pessoa, não literalmente, obviamente, você precisa, no seu coração, na sua cabeça, se tornar independente de repetições externas. E dessa forma, eu separei aqui 3 maneiras para você conseguir, de fato, resolver esse problema e se tornar uma pessoa livre de fato. Primeira coisa, como eu repeti anteriormente, é você deixar de ser uma pessoa multifacetada. Ou seja, você, quando receber uma informação, você canaliza aquilo, entende, putz, eu realmente tenho a clareza do porquê isso é assim, ou eu vou repetir, ou eu vou fazer tal coisa porque me falaram, ou porque eu confio naquela pessoa e se aquela pessoa falou, tá falado. E aí dessa forma você para de ser um fragmento de outras pessoas, para de ser um fragmento de políticos, sai da grande massa e você começa a pensar por si só. Você começa a pensar com as suas próprias ideias, porque você tem uma história singular, você tem opiniões singulares, você tem vivências singulares que você não pode ignorar. Você precisa usar a sua singularidade ao seu favor e parar de ser um papagaio repetido de outras pessoas. E dessa forma, você se torna uma pessoa única.
Porque você começa a abraçar a filosofia, que no caso é amor, é sabedoria. Então você começa a buscar um conteúdo por si só. Buscando o conteúdo por si só, você passa a entender o que você está dizendo. E você passa a ter hábitos e uma rotina e seguir algo que você realmente acredita. Entende? E não algo que você tem como opinião porque outras pessoas falaram para você. Então, você começa a receber uma tarefa, que é uma tarefa diária, no caso, né? A tarefa diária é o quê? Ao invés de você tomar aquilo como verdade, você vai questionar tudo que você recebe como informação. Então, dessa forma, quando o seu player falar assim, não, você tem que fazer tal coisa, você vai pensar, por quê? Bom, eu tenho que fazer tal coisa ou eu tenho que, de fato, pesquisar sobre aquilo, entender o porquê que é desse jeito e, de fato, fazer. Então, você passa a não ser mais um cego que vê um conteúdo e toma aquilo e começa a defender aquilo como unhas e dentes, mas você acaba sendo uma pessoa completa porque você olha para aquilo e tem uma dimensão de fato, de realidade, sabe? Para você comprovar o que eu estou falando na verdade, é simples. Basta você entrar numa publicação no Instagram de uma pessoa dando uma opinião, um player dando uma opinião, e você passa a olhar os comentários. Cara, quando você passa a olhar os comentários no Instagram, você começa a ver que muitas das vezes muita gente apoia ideias que viram um bate-papo da UOL, aquela conversa, aquele chat nos comentários, que vira uma discussão que você vê que, cara, as pessoas não entendem do que tá falando. As pessoas não entendem o que de fato defendem e só defendem aquilo por apelo emocional, entende? Então aqui eu tô falando tanto em ideologias políticas, necessariamente, tô falando tanto de religião, como eu estou falando de você entender uma teoria de um conteúdo prático mesmo. Então, se você quer entrar no digital, então se você quer começar a aprender um novo idioma, você quer aprender uma nova coisa, você de fato entender o porquê que você está seguindo aquele método, você começar a entender de fato o porquê que você confia naquela pessoa que te ensina isso, e aí você entendendo dessa forma, você passa a pensar por si só e desenvolver uma autonomia própria. Bom, eu agradeço por você estar vendo esse vídeo, eu espero eu ter te ajudado de alguma forma, espero eu ter agregado valor na sua vida, e se eu de fato te ajudei, me manda no Instagram, vou te mandar aqui, eu sou o Lucas Vilela, meu @, então me segue lá pra gente trocar uma ideia de repente na DM. Me segue aqui no YouTube e, de fato, compartilhe essa ideia. Não compartilhe esse vídeo. Não compartilhe. Compartilhe essa ideia, essa ideologia para que outras pessoas também abram os olhos, assim como você abriu nesse vídeo. Então, eu agradeço você por estar até aqui. Abraço, até mais.